Nesta lição eu quero considerar o que chamamos na teologia de divina iniciativa. E referindo-se ao primeiro passo da salvação que é trazido para passar em nossas vidas unilateralmente e exclusivamente pelo poder de Deus. E vemos isso nesta passagem em Efésios capítulo 2, às quais fiz referências ocasionais e gostaria de gastar um pouco mais de tempo nisso agora. Vamos ver se podemos, no capítulo 2 de Efésios, onde Paulo diz: vocês estavam mortos em suas ofensas e pecados, nos quais anteriormente vocês andavam de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar e o espírito que agora está trabalhando nos filhos da desobediência. E entre eles, todos nós também vivíamos nos desejos da nossa carne, satisfazendo os desejos da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como todas as pessoas, o restante. O que encontramos nessa passagem, tão descritivo, termos do caráter radical da queda do homem. Nós conversamos sobre incapacidade moral. Evitamos o uso da linguagem do calvinismo, que descreve a situação do homem como a de depravação total. Um termo que se tornou muito controverso entre cristãos e faz parte do famoso acróstico que os calvinistas usam para delinear os chamados 5 pontos do calvinismo. Tulpa. T significa depravação total, U significa eleição incondicional, L significa expiação limitada e pela graça irresistível e P, perseverança dos santos. Mas geralmente você não vai além do T antes que a controvérsia termine. E aqui está uma daquelas ocasiões onde acróstico, que são pequenos dispositivos que funcionam como auxiliares da nossa memória, às vezes causam mais danos do que valem, porque a depravação total é um termo muito enganador. As pessoas confundem depravação total com o que chamaríamos de depravação total, assim, que o homem é tão ruim quanto ele poderia ser. Não conheço ninguém que acredite nisso. Não importa quão pecaminosos somos, sempre podemos conceber a nós mesmos como tendo cometido pecados piores do que fizemos e até pecamos com mais frequência do que de fato fazemos. Portanto, nenhum de nós é totalmente depravado. O termo depravação total foi cunhado para significar que o pecado afeta a pessoa inteira, que a essência total da nossa humanidade caiu. Ou seja, nossas mentes caíram, nossas vontades caíram, nossos corpos estão caídos, a pessoa toda é presa nesta queda. Prefiro falar de corrupção radical. O problema é que transforma tulipa em hulipa e arruina o acróstico. Mas eu gosto do termo corrupção radical porque o significado de radical, historicamente, é que vem da palavra latina radix, que significa raiz. E o ponto da corrupção radical é que a nossa queda não é apenas uma coisa tangencial ou algo periférico. É um defeito acidental que apenas acontece na superfície da nossa humanidade, mas o pecado é algo que vai até o âmago da nossa existência. Ele penetra na raiz da árvore. Agora, aqui neste texto, Paulo está dando algumas declarações que indicam a seriedade da nossa queda, onde ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Em outros lugares, ele fala de estar debaixo do poder do pecado, em escravidão ao pecado, filhos da ira, filhos do diabo, e esse tipo de coisa. Não é uma imagem muito agradável do homem natural caído.
Mas, de novo, ele diz que este era o nosso estado anterior, que nós estávamos mortos em pecados e ofensas, nos quais vocês anteriormente caminhavam. Como andávamos? Andávamos de acordo com o curso deste mundo. Andávamos pelo caminho que o mundo anda. O que não está no caminho que Deus quer que nós andemos. Paulo havia falado anteriormente do fato que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há quem busque a Deus. Somos totalmente inúteis. Nós temos tudo fora do caminho. Você se lembra que os cristãos foram os primeiros chamados de o povo do caminho? Mas nosso caminho natural não é o caminho de Deus. Andamos de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar. Ou seja, estávamos sendo obedientes e leais a quem? A Satanás. Ele é o príncipe da potestade do ar. E andávamos de acordo com o espírito que está trabalhando agora nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também vivíamos nos desejos da nossa carne, satisfazendo os nossos desejos da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como o restante. Esse é um retrato muito, muito sombrio da queda do homem. Agora, a próxima palavra, eu acredito, é a palavra mais importante no Novo Testamento com respeito a essa doutrina da graça soberana de Deus. Eu acho que é tão importante que eu falei a respeito desse tema tantas vezes que em uma classe eu estava ensinando, uma mulher foi ao trabalho e ao incômodo bordar uma placa que soletrasse esta palavra para mim. Esta palavra, mas. As boas novas do Evangelho são apenas quando entendemos as más. O único Evangelho do Evangelho, quando primeiro entendemos a lei e a nossa situação debaixo da lei. Aqui estamos, mortos em pecados e transgressões, andando segundo a carne e as concupiscências da carne e assim por diante, andando como quem está debaixo do espírito da desobediência, filhos da ira, mas Deus, que é rico em misericórdia, não nós, que ainda tínhamos uma ilha de justiça, e finalmente nos levantamos de nossas botas ou nos inclinamos a mudar nossos caminhos. Mas o homem, que é poderoso moralmente, disse não a este curso perverso e correu, se acelerou para os mortos. Não é isso que a Bíblia diz. Diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, nos fez vivos, nos apressou, mesmo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Agora, quando ouço cristãos evangélicos falarem a respeito do que acontece na conversão, ouço duas analogias com certa frequência. Ilustrações projetadas para comunicar à nossa mente o que realmente acontece. Talvez você já os tenha ouvido. A primeira é assim: aquele homem caído não é saudável. Ele está muito, muito doente. De fato, ele está doente até a morte. E ele está na enfermaria de doenças terminais lá no hospital. Não há nada que o homem possa fazer para se curar. Ele está quase que em coma. A morte dele é certa. A menos que o remédio seja administrado a esse homem, ele certamente morrerá. Então Deus fornece o remédio e a enfermeira coloca o remédio, derrama em uma colher. O próprio Deus derrama o remédio na colher. E o próprio Deus vem a esse homem, seus lábios ressecados, em sua condição semi-morto, em que está deitado no leito de morte, e ele coloca a colher bem nos lábios do homem. Mas naquele momento, o homem pode aceitar o medicamento ou recusar o medicamento. E se ele abrir a boca, Deus fará e vai despejar o remédio na boca e vai salvar ele. Mas se ele mantiver os lábios fechados com força,
ele não vai receber a cura necessária. Portanto, essa analogia mostra que o homem está de uma maneira numa condição muito grave, mas ele ainda está vivo. O que eu ouço Deus dizendo é que ele entra na sala depois que o médico pronunciou que esse homem morreu. O que eu ouço Paulo dizendo aqui é que Deus nos vivifica quando já estávamos mortos. Uma analogia melhor seria que o homem ele afundou pela terceira vez e ele está no fundo do mar e Deus mergulha na água e ele pega aquele morto, aquele cadáver do fundo do mar e o traz para a terra seca e ele se inclina e dá a ele a ressurreição pela boca a boca. A sua vida, ele coloca a vida naquele homem e esse homem é restaurado dentre os mortos. É o que a Bíblia está dizendo a respeito da iniciativa divina. Que aquele primeiro passo de apressar para a morte, da carne para o espírito, sair da morte para a carne e para o espírito, transferido do reino das trevas para o reino da luz, é realizado por Deus, não pelo homem. E é claro, depois que Deus nos ressuscita, então nós escolhemos, então cremos, e depois abraçamos a Cristo, nos arrependemos, fazemos todas essas coisas porque estamos vivos agora para as coisas de Deus. Mas o primeiro passo, a iniciativa, o ser vivificado dos mortos, é obra de Deus, e a obra de Deus, apenas de Deus. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus, para que ninguém se glorie, pois não somos salvos por sua obra, somos sua obra criada em Cristo Jesus pelas boas obras que Deus preparou de antemão para que venhamos andar nelas. Ok, bem, uma das questões mais profundas que isso aumenta quando pensamos nessa iniciativa divina, se Deus é quem tem que resgatar aquele morto no fundo do mar, se Deus é aquele que tem que não apenas administrar o remédio, mas ressuscitar um cadáver, então o que no mundo? Qual é o propósito do evangelismo no mundo? Não é uma pergunta em que todos pensamos e levantamos que à luz da soberania de Deus e à luz de todo o conceito de predestinação, se Deus decretou desde toda a eternidade que certas pessoas serão salvas, então certamente essas pessoas serão salvas, com ou sem o meu testemunho, com ou sem a minha pregação do Evangelho. Por que então devemos nos preocupar com o evangelismo? Minha história favorita sobre isso aconteceu quando eu estava no seminário, quando eu estava estudando em uma sala de aula com o Dr. John Gusner, no seminário que é o rei dos predestinados, e havia cerca de 20 mais ou menos na classe, estávamos sentados em um semicírculo, e ele disse, ok, senhores, se é verdade que Deus predestina soberanamente um certo número fixo de pessoas a serem salvas, e é por um decreto imutável, então por que deveríamos estar envolvidos no evangelismo? E agora ele deixou essa pergunta pairando no ar e ele começou a chamar os alunos para responder a pergunta. E nunca esquecerei o quão aliviado eu estava, porque eu estava na extrema direita desse semicírculo e ele começou do lado esquerdo. E eu pensei, cara, fico feliz por não ter que responder a isso. Então ele olha para o primeiro aluno e ele diz, bem, senhor fulano, o que você diria? E ele disse, nossa, Dr. Gessner, você sabe, eu não sei, eu sempre me perguntei sobre isso. Então ele atacou. E ele vai para o próximo companheiro e o próximo diz, me bata. Ele vai para o próximo todo o caminho e eles estavam se aproximando perigosamente de mim e havia esse sentimento de expectativa aumentando na sala de aula. Eu me senti como Sócrates em um dos diálogos de Platão, onde depois de todas essas outras pessoas, esses mortais menores, darem as respostas para essas perguntas profundas, eles percebem que até Sócrates falar, então ele surpreende todo mundo. E pensei, uou, eu vou estar em um lugar quente aqui. Bem, com certeza, eles percorreram um caminho difícil, ninguém poderia responder a pergunta do doutor, então ele veio até mim e eu estou me contorcendo. Então tentei responder e disse, bem, o senhor sabe que não tenho certeza se é isso que o senhor está procurando, doutor, mas eu sei que há algo muito mais profundo do que isso. Essa deve ser a resposta para essa pergunta. Mas uma pequena razão pela qual, o senhor sabe, devemos estar envolvidos no evangelismo é que, bem, você sabe, Jesus nos ordena
a evangelizar. Não é? E o doutor começou a rir de maneira diabólica. E ele disse, claro, Sproul, o que poderia ser uma razão mais insignificante para fazer o evangelismo que Jesus te ordena? Que isso? O Salvador da sua alma e o Senhor Deus Todo-Poderoso deve pronunciar um mandamento e você acha que isso pode ser possivelmente uma pequena razão pela qual nós devemos ser? E quanto mais ele continuar, você sabe, quanto menor eu estava crescendo naquela cadeira, e eu disse, uau, espere um minuto. Mas nunca esqueci o ponto. Ele disse, a principal razão pela qual fazemos evangelismo à luz da soberania de Deus é porque Deus é soberano. E Deus não apenas soberanamente decretou o fim, que é o objetivo da redenção de pessoas, mas ele também decretou soberanamente os meios para esse fim. Ele escolheu a tolice da pregação, a loucura, como um meio pelo qual ele levará a pessoa à salvação. Ele ordenou que a sua igreja realizasse esse programa de evangelismo. E ele disse, olha, eu cuidarei da eleição, mas você faz a pregação, você testemunha, essa é a sua responsabilidade. Agora, ele precisa de mim? Não, ele não precisa de mim. Deus não precisa de mim para cumprir seu plano. Ele poderia fazer isso sem mim. Ele tem o poder de fazer isso sem mim. Ok? Mas ele escolheu fazer isso comigo, e por mim, e por intermédio de mim, e com você, e por você, e através de você. Então, vemos aqui que o evangelismo é, antes de mais nada, um dever. Uma segunda coisa que precisamos entender aqui, evangelismo é um privilégio indescritível. Que privilégio ser, quero dizer, eu estava lendo um livro sobre captação de recursos. Preciso ler livros assim de vez em quando, eles são terrivelmente chatos. E esse sujeito que estava escrevendo o livro, que escreveu o livro, tinha sido o chefe da campanha de angariação de fundos para a Universidade de Harvard. E ele disse, existem alguns princípios que você precisa entender sobre a captação de recursos. E ele disse, a primeira lei é essa, você tem que estar ciente do fato de que todo ser humano quer ter uma parte significativa em uma empresa significativa. Então, se você der às pessoas a visão do que elas estão fazendo e deixá-las fazer parte disso, então elas responderão porque elas querem fazer parte de uma causa significativa, se você fizer. Então ele, é claro, o autor do livro estava dizendo, explore isso, use isso, tenha isso em mente. Bem, acho que é verdade, não é? Que queremos que a nossa vida conte, não queremos ser cifras sem sentido neste mundo, queremos participar de coisas significativas. Não seria algo que pudéssemos dizer, por exemplo, se eu pudesse olhar para minha mão esquerda e dizer, está vendo esse anel? Esse anel aqui indica que eu joguei no Super Bowl, no time campeão em 1975. As pessoas olhariam para mim e diriam, sério? Não, é isso? Uau! Agora isso é significativo. Eu não tenho um anel assim. Tudo o que eu faço na minha vida, eu não jogo por time nenhum, eu não sou membro do gabinete do presidente. Tudo o que eu faço é trabalhar todos os dias para o Rei dos Reis. É tudo o que eu faço. Agora, o que poderia ser mais insignificante do que isso? Tudo o que faço no meu trabalho, e sou pago para fazer isso, é trabalhar na empresa mais significativa que Deus já criou. E trabalhar para a construção do reino de Deus, para a pregação do evangelho, para a nutrição dos santos. É o chamado mais alto do universo. Por isso eu fiquei irritado um dia quando o aluno disse para mim, depois de trabalhar na igreja por alguns anos, né? E depois de passar mais tempo ensinando no seminário e viajando pelo país, fazendo conferências e tudo mais, esse aluno olhou para mim com estrelas nos olhos e ele ficou impressionado. Ele encontrou alguém em carne que ele ouviu falar em uma conferência em algum lugar e a foto dele em um livro ou algo assim do tipo, e foi como se o catálogo de cartões dele ganhasse vida. Ele ficou apenas em choque. Ele disse, puxa,
Como foi para você quando você era apenas um pastor? Eu disse, o que você quer dizer com apenas um pastor? Você sabe por que eu não sou pastor? Porque eu não tenho o que é preciso para ser um pastor. É muito mais fácil andar de cidade em cidade e pregar e depois viajar do que ficar lá. Com as mesmas pessoas ano após ano, e passando o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, alimentando, segurando a mão delas até elas morrerem e tudo isso. E ter eles cortando você a cada semana. E você tem que aguentar. E eu disse, eu simplesmente não conseguiria lidar com isso. Não tenho nada além de profundo respeito e admiração para um pastor, porque eu acredito que esse é o chamado mais alto que existe neste mundo. É um privilégio. Não é apenas um dever, é um privilégio poder gastar uma vida no serviço de Cristo. Observe o que Paulo diz no capítulo 10 de Romanos. Ele diz no versículo 11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Cara, que declaração. Quando chegamos à fé e colocamos a nossa fé, depositamos a nossa confiança em Cristo como nosso Salvador. Todos sabem o que significa ter depositado sua confiança em algo ou alguém que os decepcionou. Isso é devastador. Mas quem deposita sua fé ou confiança em Cristo nunca ficará desapontado. Pois não há distinção entre judeu ou grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos os ricos para todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, trabalhamos ao longo desta série o ponto que ninguém invocará o Senhor, a menos que o Senhor primeiro o vivifique. Mas para que Deus nos vivifica? Mas clamar a Cristo, invocar o Senhor. E quem faz isso? Quem liga e você não sabe se é eleito ou não, mas você quer Cristo. Você o invoca, deixa a questão do mistério da eleição, desligue das nuvens por um minuto. Qual é o status do seu coração agora? Se em seu coração você quer um Salvador, se em seu coração você quer Cristo, se você o quer, invoque-o, e se você invocá-lo, não há nada mais certo debaixo do sol que ele ouvirá seu chamado e responderá a ele. E você será salvo. Mas então Paulo faz essa pergunta, como invocará aquele a quem não crê? Antes de chamar alguém para resgatá-lo, você tem que primeiro ter algum grau de confiança que a pessoa é capaz de executar certa tarefa. Não vou pedir para o bunker salvar a minha alma, porque eu não acredito que ele tenha capacidade para salvar a minha alma. Eu tenho que primeiro acreditar que ele é capaz. Como invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Agora, essa é uma lógica bem simples aqui, não é? E como eles saberiam se ninguém pregar? Como eles vão saber se ninguém pregar? Você não chama um Salvador para salvá-lo se não fizer. Acredite que ele é o Salvador. E você não pode acreditar que ele é o Salvador até ouvir falar dele. E você não vai ouvir falar dele a menos que alguém fale sobre ele. Então ele continua dizendo. E não há quem pregue, a menos alguém que envie um pregador. E você pode não ser capaz de ser talentoso em evangelismo. Mas você é capaz de contribuir para o envio do evangelista. Apenas entre parênteses, apenas 4% dos cristãos evangélicos nos Estados Unidos da América dão dízimo. E você se pergunta por que a grande comissão não está percorrendo, o que está bloqueando ou impedindo é a predestinação? O que está bloqueando e frustrando é pela desobediência grosseira entre o povo de Deus com o seu dinheiro. 4%, 4 em 4, 100 evangélicos professam, devolvem o dízimo, dão um dízimo para fazer o trabalho. Mas o ponto que eu quero que você veja aqui é a citação de Paulo no Antigo Testamento. Diz, a fé vem, onde diz, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Estranho, né? Coisa estranha. Eu ouvi pessoas ouvindo Billy Graham, ou ouvindo outros grandes pregadores dizendo que voz maravilhosa ele tem. Ou as pessoas são piores que isso.
Quero dizer, recebo mais cartas sobre o meu penteado do que sobre a minha teologia. Bem, por que você está usando isso? Por que você está usando essa gravata? Por que você está usando essas calças nesse dia dessa série? Eu estou atingindo um nível de nervo aqui, hein? Ok. Então, por que as pessoas percebem essas coisas? Mas você já ouviu alguém na congregação olhando para o ministro e dizer: meu Deus, ele não tem pés bonitos? Alguém já falou sobre os pés de Billy Graham? Ele é o maior evangelista em nossos dias. Eu nunca vi uma única pessoa se referir aos seus pés. Mas no mundo antigo, a palavra evangelho primeiro significa boa mensagem ou boas notícias. E a comunicação de eventos críticos era um assunto muito, muito sério para pessoas antigas, onde os exércitos entrariam em batalha e não voltariam por 2 anos, e as pessoas esperariam 2 anos e não saberiam se venceram ou perderam. Então, a qualquer momento, haveria uma batalha crucial. E se as forças vencessem, ou se eles perdessem, eles enviariam uma mensagem, um maratonista, que voltaria para a cidade natal. E como ele corria para a cidade, então ele anunciaria o resultado dessa batalha decisiva para as pessoas. E as pessoas da cidade teriam vigias postados em pontos altos para percorrer o horizonte assim e observar o próximo mensageiro. E eles viriam o pó subir, poeira, e eles chamariam a sua atenção, eles olhariam para o horizonte e assistiriam às configurações da nuvem e da poeira, e eles assistiriam e a primeira coisa que eles veriam seria a maneira como os pés estavam subindo e descendo, enquanto subiam a montanha e desciam para o outro lado da montanha. E aqueles que eram bons vigias, poderiam dizer antes da chegada do mensageiro se foram boas ou más notícias, porque o homem que estava correndo para declarar que a vitória iria vir com o peito estufado para fora e seus braços bombeando e um sorriso no rosto e seus pés realmente correndo. Quantos de vocês são corredores? Você sabe que o shuffle de sobrevivência é aí que você vai correndo assim e os pés nem ficam no chão, ok? E ele disse: sim, eu estou correndo, eu ainda estou correndo. É o shuffle da sobrevivência, como é chamado, ok? E eu experimentei isso mais de uma vez. E é assim que caras que vieram com más notícias se aproximavam dos portões da cidade, abandonado, desanimado, humilhado. Mas então você enxerga alguém cujos pés estavam em suas meias pegando fogo à distância com boas notícias. E o vigia jogava o chapéu no ar e diria: nós vencemos! E assim o profeta diz: que lindo na montanha. Quão formoso é os pés daqueles que trazem as boas novas, que publica a paz. Eu sei que foi Deus quem me trouxe a Cristo, mas Ele usou um homem que pregou o Evangelho. E nunca vou esquecer desse homem. E não importa o que esse homem faça, eu sempre o amarei. Porque, humanamente, ele se importava o suficiente para ser um instrumento que Deus teve o prazer de usar para me levar a Jesus Cristo. Como você gostaria de saber que Deus usou seu testemunho, seu ato de caridade, seu testemunho ao seu vizinho, como catalisador da salvação eterna dessa pessoa? Por que evangelizar? Porque é um mandamento. E é um grande privilégio que Deus pode nos dar.